E a gente vai voltar agora a falar sobre a proposta apresentada hoje no Senado, que cria um pacote de benefícios sociais. A gente já detalhou bem aqui. As medidas devem custar quase 39 bilhões de reais aos cofres públicos. E para comentar essa PEC, a gente conversa agora ao vivo com a economista da FGV, especialista em contas públicas, a Juliana Damasceno. Juliana, boa tarde, obrigada por falar com a gente. Boa tarde. Juliana, a gente viu que seria a PEC dos combustíveis, que agora é uma PEC que prevê aí uma série de benefícios sociais num valor alto, né, de quase 39 bilhões de reais, acima do teto. Que impacto isso pode ter nas contas públicas? Olha, a gente já esperava que esse ano de eleições seria um ano com demandas muito típicas de ano eleitoral, principalmente porque essa é a primeira vez que a gente está indo às urnas no pós-pandemia. Só que esse governo específico, que tem uma relação ali muito custosa com o governo, acabou fazendo um desenho que prejudica muito as nossas contas públicas. Isso porque a gente vai emplacar esses quase 39 bilhões por fora do teto de gastos, que hoje em dia é a nossa trava pelo lado da despesa, e que o tem freado, por enquanto, todos esses efeitos que a gente tem visto, né, todas essas medidas anti-inflacionárias do governo, têm sido concentrados do lado da receita justamente por conta dessa trava do lado do gasto. Esse impacto ele é muito significativo porque ele aumenta a nossa percepção de risco. Isso porque a gente está, pela segunda vez, em menos de 6 meses, rediscutindo o teto de gastos, justamente para conseguir emplacar por fora novos gastos. É claro que esses gastos eles têm todo um mérito, são gastos sociais, focalizados, voltados àqueles mais vulneráveis, que estão sendo mais afetados pela inflação, mas é preciso fazer isso de forma clara, transparente e planejada para que outros gastos, como por exemplo o reajuste de servidores, acabe também não sendo emplacado via crédito ordinário. Juliana, o governo poderia utilizar os lucros, os dividendos que tem com a Petrobras para bancar essas medidas? A questão de utilizar os dividendos da Petrobras é uma questão muito mais de fonte de custeio, né? Da onde que vai vir esse dinheiro. Quando a gente fala em impacto das contas públicas, a gente está muito, no caso, preocupado em saber da onde que a gente consegue tirar do orçamento, já que a gente tem essa trava, essa limitação, para conseguir reacomodar e abrir espaço para esses gastos. É claro que no caso de uma nova medida, né, que viabilizasse a utilização desses dividendos para financiar esses recursos, a gente já teria aí uma certa alocação um pouco mais justa desses lucros que de fato têm sido ganhos em cima desse preço maior, que está pesando no bolso daqueles mais vulneráveis, não só daqueles que consomem o combustível, mas porque a gente hoje em dia tem no Brasil uma cadeia logística, uma cadeia de distribuição que tem uma dependência muito grande do modal rodoviário, então a gente acaba tendo esse repasse de preços para alimentos, por exemplo, o que impacta mais os vulneráveis. A gente poderia, sim, editar uma medida que permitisse essa utilização, mas a grande questão agora é como que a gente vai conseguir viabilizar pelo lado do gasto isso sem ser de forma descontrolada. Agora, Juliana, falando sobre os benefícios, né, que a população que pode ser beneficiada com essas medidas aí, caso seja aprovado esse pacote, né, essa proposta, aliás, vai movimentar a economia? É positivo? O que a gente pode tirar disso? O que a gente tem visto até agora, né, no primeiro semestre, tem sido uma sustentação da demanda de uma forma muito significativa. Seja porque a gente está tendo aí ainda uma normalização no pós-pandemia, o setor de serviços foi o último setor a voltar e ainda está recuperando espaço, seja porque a gente teve algumas medidas muito significativas de injeção de demanda, como, por exemplo, o saque extra do FGTS liberado pelo governo e a antecipação para o primeiro semestre do 13º salário dos aposentados, que geralmente é paga no segundo semestre. Se a gente continuar com essas medidas de sustentação da demanda, a gente tende a ter uma renovação das pressões inflacionárias. Então é preciso que a gente faça isso com toda a cautela possível para que a gente acabe não sustentando a demanda de uma forma generalizada. Essa proposta que vem como PEC, ela consegue driblar a lei eleitoral, já que em ano de eleição não pode criar benefício nem aumentar? Na sua avaliação, o governo conseguiu uma blindagem para não cair e ser responsabilizado de alguma forma por essas medidas em ano de eleição? Exatamente. A lei eleitoral, ela prevê que em ano de eleições não haja a criação de novos benefícios justamente para que o orçamento e o governo em vigor não se utilize da máquina pública em favor próprio, né? Mas na lei eleitoral existe ali a previsão de que em estado de emergência é possível sim adotar essas medidas em que há a criação ou ampliação de benefícios sociais. Vale lembrar que a gente já tem em vigor o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás, mas o Auxílio Caminhoneiro é um novo programa sendo criado em ano de eleições.
Juliana, essas medidas da proposta, se ela for aprovada, elas valem até o fim do ano. Depois você vai perder uma boa parte delas, né? Aquelas que não são, que não vão continuar. Isso também é ruim, né? Sim, muito. Principalmente porque a gente tem uma perspectiva negativa para a economia no próximo semestre e principalmente no próximo ano. A gente espera que as commodities se acomodem no nível menor, que é justamente o que está permitindo um crescimento maior da nossa economia durante o ano de 2022. E, além disso, a gente precisa lembrar, nós estamos no meio de um aperto monetário muito intenso, muito prolongado, que ainda não teve os seus efeitos contracionistas sobre o consumo, sobre os investimentos, ainda de forma significativa. Então, quando esses efeitos contracionistas defasados começarem a entrar em cena, a gente tende a ver uma desaceleração da economia. E aí, no caso, derruba a geração de emprego, derruba a renda e a gente vai ter pessoas ainda numa situação de vulnerabilidade, porque o endividamento está muito alto, a inadimplência está muito alta e a gente não tem uma perspectiva muito boa desses indicadores. Então, no ano que vem, a gente ainda vai ter um quadro social que vai exigir uma atenção especial de benefício social por parte do governo. Juliana está mais que convidada a voltar sempre aqui ao Live CNN, porque explica tudo tintim por tintim, a gente consegue entender tudo. Obrigado, viu? Obrigada a você, boa tarde.